Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula de geografia aí do 8º ano, né? Por isso que eu dou uma olhadinha aqui para ver se é geografia e história, para mim não me confundir. Beleza, pessoal? Principalmente que a gente tem o globo, tem o mapa, tem tudo mais. Mas é geografia, correto? Pessoal, olha só, hoje nós iremos falar o advento da Guerra Fria e a ordem bipolar na segunda metade do século XX. A gente vai entender um pouquinho o que foi, o que é a Guerra Fria. É um assunto que nós iremos estudar com um pouquinho mais de profundidade aí em história, mas nos outros anos. Lá para o 9º ano nós iremos estudar um pouquinho aí sobre a Guerra Fria. Beleza? Prosseguindo, pessoal, vamos lá. Olha só, Conferência de Yalta, né? A Conferência de Yalta foi justamente uma reunião logo após a Segunda Guerra Mundial entre as principais lideranças aí do mundo que tinham terminado, que tinham concluído a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria, ela vai ser um outro conflito ideológico, político, entre aspas, militar, porque de vias de fato não irão entrar em confronto direto as duas potências que estarão envolvidas nesse conflito, certo? Lembrando que isso vai começar, essa Guerra Fria vai começar logo após a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos vendo aí uma reunião ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, que é a chamada Conferência de Yalta, uma de 3, essa é a segunda reunião entre esses principais líderes, né? Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, né, do Reino Unido. Nós temos aí Franklin Delano Roosevelt, depois ele faleceu, né? Posteriormente, logo depois ele vai falecer aí, certo? E nós temos Joseph Stalin, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o secretário, né? Secretário do Partido Comunista Soviético, que dominava ali, comandava a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era a Rússia, que era a principal, né, república que comandava essa união dessas repúblicas, beleza? Então nós temos aí da União Soviética, União Soviética, né, dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill, primeiro-ministro britânico. Então nós temos a reunião dos principais homens, né, as principais lideranças mundiais no pós-Segunda Guerra Mundial. Eles aqui foram responsáveis pelo fim da Segunda Guerra Mundial, pela vitória dos aliados, é chamado aliados, que lutaram contra quem na Segunda Guerra Mundial? Contra a Alemanha, contra o Japão e contra a Itália, contra os países do eixo, Roma, Berlim, Tóquio, né, que é a capital dessas principais nações envolvidas nesse conflito. Então eles venceram a Segunda Guerra Mundial e a partir de então vai começar a divisão do mundo entre as principais potências do mundo, que é justamente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, encabeçada por esse cidadão aqui, Joseph Stalin, e o restante do mundo, juntamente com os Estados Unidos. E aí vem os outros presidentes dos Estados Unidos e tudo mais, né? Então o mundo vai se dividir isso aí. Essa divisão entre capitalistas vai ser uma divisão ideológica, por isso que a gente fala de divisão ideológica, entre capitalistas e socialistas vai ficar chamado como Guerra Fria. Então eles vão ter vários e vários conflitos aí, não de fato diretamente, as duas potências não, Estados Unidos contra a União Soviética, abertamente, mas terão outros conflitos mundiais que serão realizados com o patrocínio, né, com uma injeção de dinheiro, de recursos, de equipamentos, de maquinários, aí, até de soldados aí, no decorrer desse conflito. Beleza? Ela vai durar oficialmente de 47 até 1990, de 1947 até 1990 vai durar aí essa Guerra Fria, logo depois irá terminar juntamente 2 anos, um ano depois vai terminar aí a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas também. Olha só, essa reunião aqui aconteceu em 1945. Em 1946, Winston Churchill, que era esse primeiro-ministro, ele vai dar um ponto de vista em relação à ação feita pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pela União Soviética, para a gente abreviar melhor. Olha só o que ele diz. Perdão. De Estetino no Mar Báltico até Trieste no Mar Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás dessa linha estão todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental, Varsóvia, Berlim,
Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sofia. Todas essas cidades famosas e as populações em torno delas estão no que devo chamar de esfera soviética. Grupo, domínio soviético, socialista. E todas estão sujeitas de uma forma ou de outra, não somente à influência soviética, mas também a fortes e, em certos casos, crescentes medidas de controle emitidas de Moscou. Moscou era a capital da Rússia, certo? Que era o centro político-administrativo dessa união dessas repúblicas socialistas soviéticas. 15 repúblicas aí. Essas capitais aí que são faladas são de importantes países desse período, correto? Discurso do primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, em 1946. Então, ele dizia que se estender uma cortina de ferro. O que é uma cortina? Ela vai fechar, isolar determinado local. Ela vai impedir que entre, até entre sol, entre pessoas e tudo mais, alguma coisa, ou que se veja algo desse tipo. Então, essa ideia da cortina de ferro vai ser uma ideia de isolamento dessa parte da Europa, dessa parte do mundo chamado de socialista, controlada por quem? Ele fala o seguinte, influenciado, pela esfera soviética. A esfera soviética era quem? Essa união das repúblicas socialistas soviéticas, esse grupo soviético, liderados pelo quê? Medidas de controle de quem? De Moscou, que era justamente da Rússia, que estava sob a autoridade de quem? De Joseph Stalin. Então, todo esse processo aí era uma crítica de Churchill, que ele fazia justamente a essa ideia, esse fechamento, esse isolamento aí dessa chamada cortina de ferro em relação ao mundo socialista, ao mundo contra detrimento aí ao avanço do mundo capitalista. Beleza, pessoal? Então, a partir de então, a gente começa a entender o processo de Guerra Fria. Prosseguindo, olha aqui. Aqui nós temos a divisão do mundo, a divisão da Europa, que vai representar também importante divisão do mundo por essa cortina de ferro. O que ele está falando é daqui, ó. Esse processo aqui, ele está identificando naquele discurso dele. Essa ideia aqui é a ideia que ele representa na sua fala, Churchill, primeiro-ministro britânico, que ele vai falar na sua fala em referente à cortina de ferro. É isso que ele quer dizer, cortina de ferro. Ela vai separar a Europa, o centro, países centrais, e do leste europeu, da parte leste da Europa. Dominada por quem? Dominada por Rússia, por Moscou, pela União Soviética. Todos esses países do lado de cá eram países que eram repúblicas que adotaram o quê? O sistema socialista. Todos os países do lado de cá eram países que adotaram o quê? O sistema capitalista. Que, digamos assim, eram aliados do maior representante capitalista do mundo, que era quem? Os Estados Unidos da América. Beleza, pessoal? Isso vai se dar, essa cortina de ferro, essa separação do mundo, essa bipolarização, por isso que a gente fala bipolarização, dois polos de influência, o socialista e o capitalista, essa bipolarização que vai se iniciar logo depois da Segunda Guerra Mundial, ok? Então, isso aqui é a ideia da cortina de ferro, essa separação aí entre as Europas, A cortina de ferro é um termo ocidental, porque nós estamos falando justamente dessa parte de cá, essa parte chamada Ocidente, capitalista, aquela coisa toda. Lembrando que Churchill era primeiro-ministro aqui do Reino Unido, certo? Então, do lado Ocidente, da Europa Ocidental, correto? Termo ocidental que se refere à fronteira, certo? Que simbolicamente, ideologicamente e fisicamente dividiu a Europa em duas áreas separadas, desde o final da Segunda Guerra Mundial até o final da Guerra Fria, aproximadamente de 1945, quando vai terminar a Segunda Guerra Mundial, até 1990, onde vai terminar aí justamente a Guerra Fria, Essa divisão do mundo, ela vai ser nesses campos que ele falou aí, simbolicamente, isso aqui era simbolicamente a ideia, certo? O que determinava aqui era alianças que os países faziam, correto?
aliança que os países faziam com a União Soviética. Fazendo essa aliança com a União Soviética, ela adotava o sistema socialista, beleza, pessoal? E simbolicamente, ideologicamente, que é do campo das ideias, e fisicamente, como a gente pode observar, com a construção do Muro de Berlim, que vai ser em 1961. O Muro de Berlim, ele vai ser construído justamente na capital Berlim, para dividir a Berlim Oriental da Berlim Ocidental. Berlim Oriental era socialista. A Berlim Ocidental, ela era capitalista. Ela tinha influência de três, ela foi dividida, né, em três áreas de influência, 4 áreas de influência, melhor dizendo, e 3 áreas de influência ficaram com países capitalistas, né, da Berlim Ocidental, que seriam quem? França, Inglaterra e Estados Unidos. Depois França e Inglaterra vão deixar ali a região, e aí quem vai começar a influenciar essa região da Berlim Ocidental vai ser justamente os Estados Unidos, o maior representante do capitalismo nesse período, né? Da parte oriental, quem vai ficar administrando ela vai ser justamente a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E para evitar a migração, ou seja, a passagem da população de Berlim Oriental para Berlim Oriental socialista para Berlim Ocidental capitalista, foi construído justamente esse muro, né? O Muro de Berlim, muitas vezes chamado de Muro da Vergonha e tudo mais, aquela coisa toda. Beleza? Então, para você ver, era simbolicamente e também fisicamente essa divisão. Ok, pessoal? Olha só, essa divisão também se deu no campo militar. No campo militar, porque essas duas potências, né, esses lados ocidentais e oriental, ocidental sempre capitalista, oriental socialista. Então essa divisão também se deu no campo militar, porque essas potências, esses lados aí, eles começaram a se armar em associações aí de grupos, né, grupos armados aí, associações de países aí que se juntaram para se defender militarmente um do outro, né? Nós temos aí a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, formada por países aliados ao capitalismo, que justamente são esses aqui, correto? E o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia vai ser justamente formado por países alinhados ao comunismo, né? Então, essas duas potências elas vão se armar para poder se defender ali, nessa região ali, na região da Europa. Beleza, pessoal? Então, dá para a gente entender a cortina de ferro que foi. Foi essa divisão aqui, simbólica, ideológica e fisicamente, militarmente também, com essas duas instituições aí, esses dois grupos aí que se dividiram de países e financiaram grupos aí armados, né, países que se armaram aí, grupos de países que instituíram essas duas organizações, OTAN e Pacto de Varsóvia aí, para terem ajudas mútuas, né? Se um país aí associado ou da OTAN, do Pacto de Varsóvia fosse atacado, todos os outros entravam também na luta. Beleza? Prosseguindo, vamos lá. Bom, e aí a distribuição? Pessoal, olha, a corrida, né? O desenvolvimento, a corrida justamente aí dessa luta, dessa briga, ela vai se iniciar também no campo econômico, principalmente no campo econômico. Nós temos aí a distribuição da ajuda do chamado Plano Marshall, que vai ser uma ajuda norte-americana, estadunidense, dos Estados Unidos, em financiamento, uma ajuda econômica para o financiamento dos países afetados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos vai promover essa ajuda a esses países que estavam envolvidos no conflito. Olha aqui, nós temos o Reino Unido, que recebeu uma quantidade considerável, olha só, observe direitinho. Nós temos a França, nós temos a Alemanha, nós tivemos aí a Itália, nós temos vários outros países aí que receberam ajudas econômicas, incentivo, né, para a reconstrução desses países afetados durante a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, inclusive, os Estados Unidos oferecem ajuda também aos países do leste europeu, aos países socialistas. Porém, essa ajuda não foi aceita pelo representante do partido, secretário do Partido Soviético, né, Partido Comunista Russo, que era justamente Joseph Stalin. Ele vai proibir que essa ajuda econômica chegue até que eles participem dessa ajuda econômica. Por quê? Porque seria uma influência do mundo capitalista no mundo socialista. Então ele vai permitir, ele vai barrar essa influência. Mas essa ajuda do Plano Marshall
vai ser justamente uma tentativa, um financiamento aí dos países aí que foram envolvidos na guerra. Era um incentivo econômico, mas também que influenciava ideologicamente. Porque você tem uma ajuda do país capitalista, do mundo capitalista, você vai influenciar qualquer outro país ali, mesmo que ele tenha característica socialista. Então você vai trazer para você um aliado. Então essa ajuda aí que Stalin vai tentar barrar, que ele não vai aceitar também, principalmente para aqueles países que estavam sobre a sua área de influência, fortalecendo mais ainda a chamada cortina de ferro. Ok? Olha só, o Plano Marshall foi a medida que os Estados Unidos tomou para promover o desenvolvimento econômico da Europa destruída pela Segunda Guerra Mundial, injetando 13 bilhões, esse valor era muito para a época, né? É muito hoje, mas naquela época era muito mais, de dólares nos países alinhados à sua ideologia capitalista liberal. Lembrando, divisão entre mundo capitalista e socialista. O mapa abaixo mostra o volume de investimentos dos países sendo construída a infraestrutura técnica e financeira. Então tá aqui, ó. Aqui, cada ajuda, né? Um dos que mais recebeu a ajuda foi justamente o Reino Unido, né? A França, a Alemanha e assim por diante. A Alemanha, né? A parte, lembrando que até a Alemanha ela foi dividida aí em oriental e ocidental. E a capital Berlim também, oriental e ocidental, capitalista e socialista. Beleza, pessoal? Então, essa foi a ideia do Plano Marshall, né? Esse incentivo econômico aí para a recuperação da economia desses países, da economia, da indústria e tudo mais. Prosseguindo, paralelamente, né? A União Soviética ela não vai ficar parada, ela vai ver que está tendo essa ajuda econômica e ela vai promover também uma ajuda econômica, né? Que é o Comecon. O Comecon é o Conselho para Assistência Econômica Mútua. Do mesmo jeito que o Plano Marshall de tendência capitalista está ajudando o desenvolvimento na reconstrução dos países da Europa, o Comecon é uma ajuda dos países socialistas, correto? Aos países que eram alinhados à sua ideologia socialista. Então, olha só, o Conselho, né, foi a medida, se de lá tomaram a medida do Plano Marshall, era aquela ajuda econômica, aqui dessa medida vai ser o seguinte, criada pela União Soviética, para estabelecer acordos econômicos, para estabelecer com países que eram alinhados à sua ideologia socialista. Então, se você é da mesma ideia socialista com a minha, então a gente vai entender se aqui economicamente, vou te dar uma ajuda econômica, né? E também coibir, olha só, coibir, inibir, frear o avanço do Plano Marshall. Eu não vou ver, digamos assim, socialista ver um plano que vai adentrando aqui, uma ajuda econômica adentrando aqui nos países próximos da minha, eu vou ficar parado. Então, eu vou ter que fornecer também, propor uma ajuda econômica para eles também, para eles se manter aliados à minha ideia, certo? Olha só, cada país era especializado na produção de matéria-prima e tecnologia correspondente e funcionavam de maneira recíproca, de troca, na reconstrução da infraestrutura destruída pela Segunda Guerra Mundial. Então, do lado que tem o Plano Marshall, tem esse plano Comecon. Agora tem um detalhe, pessoal. Quando ele fala aqui, ó, cada país era especializado na produção de matéria-prima. O Comecon, essa ajuda dada pela União Soviética, principalmente ali nos países do leste europeu, cada país, ele produzia um determinado produto. Ele não, por exemplo, o país aqui essa república aqui é destinada apenas a produzir alimentos, que era o caso da Alemanha. A Alemanha só ficou destinada à produção alimentícia. Todos os outros produtos industriais, né, de energia e tudo mais, que necessitava, vinha de outros países, de outras repúblicas. Era uma forma de ajuda mútua. Porém, esse país ele não se industrializava, não desenvolvia outras áreas econômicas. Só ficava destinado a produzir o quê? Produtos econômicos. Mas a sua indústria, a sua geração de energia ficava parada. Com o desmembramento, com o fim da União Soviética, isso vai ser percebido muito, que a gente vai ver no futuro isso aí. Então, cada país ficou ali responsável por um tipo de geração de produto, de um tipo de produção. O caso da Alemanha era isso. A Alemanha socialista, né, a Alemanha Oriental, só produzia praticamente alimentos. E aí ela dependia da produção de outros produtos industrializados e tudo para poder entrar dentro do seu território, certo? Então, tinha essa desvantagem nessa ajuda, beleza? Aqui nós temos um mapa aqui retratando, né, essa ajuda, né? Aqui então, nós vemos aqui, a maior parte aqui é russa e boa parte das repúblicas ali, daquelas 15 repúblicas ali que compunham
justamente a União Soviética. Nós tivemos aí também países da Ásia, né? As Coreias também, a Coreia do Norte também. Aqui nós temos país que participou da Comecon, que recebeu ajuda, foi justamente Cuba. A gente vai falar sobre Cuba também. Países aí, outros países que não eram pertencentes, né, que eram do mundo capitalista também, que era influenciado pelo mundo capitalista, e observadores, que ficavam ali na observação ali, tudo mais, simpatizantes ali do processo. Beleza? Prosseguindo, aqui é o alinhamento do mundo bipolar. Assim estava alinhado o mundo bipolar. Você observa o seguinte, todos aqui, Estados Unidos, certo? Estados Unidos aqui capitalista, todos aqui eram esses de azul, né? Eram alinhados justamente, eram países capitalistas ou alinhados com a ideologia, com a ideia capitalista. Todos esses aqui, ok? Todos esses em azul. Já esses países em vermelhos, eram todos alinhados à União Soviética, que era socialista, ou as ideologias socialistas. Por que a gente fala ideologia socialista? Porque tinha a União Soviética, que nós vemos aqui um pouquinho mais escuro, que era União Soviética e tal, aquela coisa toda. Mas tinha outros países socialistas que não eram alinhados à Rússia, à União Soviética. Eram socialistas, mas diferentes, que é o caso da China. A China até hoje é socialista na sua política. A economia ela é até capitalista, até demais. Deu para pegar a ideia, pessoal? Então a gente observa isso aí. Cuba, aqui, que era um país das Ilhas do Caribe, próximo aos Estados Unidos, ele vai ser um país alinhado ao socialismo soviético, correto? E até em certo momento ele foi forçado. Por que ele foi forçado? Porque é o seguinte, eles fizeram uma revolução, né? Revolução cubana, tal, aquela coisa toda. E aí os Estados Unidos tentou fazer um ataque através da CIA, né? Dessa agência americana aí para tentar acabar com a Revolução Cubana e matar Fidel Castro. O que acontece? Até então eles não tinham tendência nem para o capitalismo nem para o socialismo, né? Eles queriam fazer apenas a revolução e levar um pouquinho de melhorias para Cuba. A partir de então ele vai ter que se aliar a quem? A União Soviética. Então ele se alia à União Soviética. E é um importante calo, aliás. É um interessante calo aqui justamente para os Estados Unidos, causando muitos problemas que a gente vai entender daqui a pouquinho. Então, eu vou perceber aqui, o alinhamento bipolar era isso aqui. O mundo era bipolar por conta disso. Ou ele era socialista, mesmo que não fosse alinhado à União Soviética, mas ele era socialista, como era o caso da China, que não tinha aliança, né, não concordava com muitas coisas aí do soviético, mas era socialista. Ou ele era capitalista, por isso que é mundo bipolar. Beleza? A Guerra Fria foi o período histórico que dividiu o mundo em dois polos, capitalistas, Estados Unidos da América, e socialista, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E durou aproximadamente 46 anos, de 1947 a 1991, com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Guerra Fria ficou marcada por não ocorrer um conflito direto entre essas potências, ou seja, então essas duas potências nunca chegaram para o campo de batalha, mas influenciaram outros conflitos, né? Nesse sentido, uma série de ações de ambos os lados foram tomadas a fim de ampliar sua rede de dominação, seja pela via política, ideológica, econômica e militar. Nós vimos aí, através do Plano Marshall da Comecon, justamente essa influência econômica. Outros conflitos que nós tivemos aí nas Coreias, né, na Península Coreana, aqui, correto? Na Península Coreana, teve influência, financiamento dos Estados Unidos e União Soviética e a participação chinesa, correto? A Guerra do Vietnã, que também teve a participação dessas duas potências, Estados Unidos e União Soviética. Os comunistas, Vietcongos, eles vão vencer aí, vão dominar toda a região aí do Vietnã, transformando ela socialista. No Afeganistão também teve a influência, né, o incentivo, o patrocínio dessas duas potências aí, União Soviética e Estados Unidos. Aqui em Cuba também teve a participação dessas duas aqui, a União Soviética também contra os Estados Unidos e tudo mais. Então teve uma série de influências. Além, pessoal, das corridas, né,
armamentícias, né? Ou seja, eles desenvolveram grande quantidade de armas, principalmente armas nucleares, de grande destruição em massa, como por exemplo a bomba de Hiroshima. Além da corrida espacial, se desenvolveu muita corrida espacial nesse período, né? Aqui até inclusive é o nome da primeira vacina que aí a Rússia diz que produziu aí combate a coronavírus, né? Sputnik foi o primeiro satélite enviado aí além do espaço sideral pela Rússia. Depois veio os outros, né? O norte-americano também enviando ali os seus satélites. Depois veio a primeira espaçonave, né? A aeronave que saiu da órbita terrestre, que orbitou ali a Terra ali com uma cadela chamada Laika. Depois também vieram um macaquinho também. Depois veio Yuri Gagarin, que ele vai orbitar ali além do espaço terrestre. Depois virá Neil Armstrong, que irá pisar na Lua. Supostamente uns dizem que ele pisou, outros dizem que ele não pisou ali a Lua e tudo mais. Ou seja, então teve essa corrida ali ideológica, militar, espacial e tudo mais. Beleza, pessoal? Então o mundo estava assim, dois polos. Prosseguindo, vamos lá, para a gente tentar encerrar aqui. E aí nós temos aí alinhamento territorial de países periféricos. Países periféricos é aquele país que não fazia parte ali do centro, né? Com os países da Europa, né? Que era justamente que estavam ali no meio da coisa, certo? Os Estados Unidos, os maiores potências capitalistas e socialistas. Os países periféricos eram justamente aqueles países ali que era chamada, nesse período, o mundo estava dividido assim. Primeiro mundo, que eles classificavam como capitalista. Segundo mundo, como os socialistas. Terceiro mundo, como os capitalistas não desenvolvidos. E aí estava Cuba, aí estava o Brasil, e aí estava outros países também. E o de quarto mundo, que eram os países subdesenvolvidos, extremamente pobres, né? Que era o país da África e alguns da Ásia e tudo mais. Beleza? Então esse alinhamento, aí a gente tem o caso de Cuba. Cuba, ela foi esse país que eu contei para vocês, que teve a Revolução Cubana, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara e tudo mais, que depois a CIA, essa agência norte-americana, vai tentar uma investida ali, militar, na Baía dos Portos, uma tentativa de destruir a Revolução, matar Fidel Castro, e aí o que vai acontecer? Cuba, Fidel Castro e seus aliados não vão ter outra saída a não ser se alinhar justamente à União Soviética. E o que ela vai fazer? A União Soviética vai ver um ponto estratégico próximo aos Estados Unidos, justamente para enviar mísseis apontados justamente para os Estados Unidos. Por quê? Porque nesse período de Guerra Fria, os Estados Unidos também tinham mísseis apontados para a União Soviética. Correto? Onde ficavam esses mísseis? Turquia e Itália. Estavam próximos ali. Os mísseis estavam próximos à União Soviética. Então ele arrumou um local e colocou justamente próximo aos Estados Unidos. Isso aí foi chamado a crise dos mísseis. E quase que o negócio vai por água abaixo. Quase que tem uma guerra nuclear. Se tivesse uma guerra nuclear, a gente não estava aqui para contar a história. Beleza, pessoal? Então o que vai acontecer? Vai ter um acordo. A União Soviética vai retirar esses mísseis aí de Cuba e os Estados Unidos também vai retirar os mísseis que estão ali próximos à União Soviética, na Turquia e na Itália. Beleza, pessoal? Então, olha só, Cuba seguiu o alinhamento da União Soviética, afetando a atuação dos Estados Unidos no país. Como consequência, ocorreu a crise dos mísseis, o embargo econômico que geram consequências até os dias atuais. Com o fim da União Soviética, por conta dessa crise dos mísseis, por conta dessa adoção do sistema socialista por Cuba, ocorreu um embargo. A gente já comentou sobre o embargo, ou seja, uma proibição, uma restrição de qualquer outro país alinhado aos Estados Unidos de negociar com Cuba. Até hoje, quando ela tinha a União Soviética, eles negociavam com a União Soviética. A União Soviética comprava muito açúcar cubano, tudo mais. Mas com o fim da União Soviética, aí ela ficou praticamente no mato sem cachorro. Quem é que vai negociar com Cuba? Né? Então ficou meio difícil a situação para ela. Mas isso é assunto para outros capítulos. Prosseguindo, no Brasil também nós temos aí um alinhamento territorial de países periféricos, né? Principalmente na América do Sul. A América do Sul tentou aí também, era próximo, tentou uma ajuda econômica aí, como a gente vai ver. Mas olha só como é que a coisa é. A corrupção e a politicagem nos países da América do Sul vai impedir o desenvolvimento econômico liberal aqui. E aí vai ser incentivado ao quê? Ditaduras militares, né? Ou seja, intervenção. Ditadura não é boa em canto nenhum, seja ditadura de esquerda, de direita, ditadura socialista ou capitalista, ela não é boa. Tem até um professor meu, um antigo professor meu,
que ele dizia o seguinte, Gleidson, um forte abraço para ele, aí, espero que ele tenha a oportunidade de me escutar no futuro. Não, o professor Gleidson, ele dizia o seguinte, né? A melhor ditadura é pior do que a pior das democracias. Porque uma ditadura, seja ela de direita, esquerda, capitalista, socialista, ela vai lhe privar de toda e qualquer forma de poder ter a liberdade. Você vai se privar da sua liberdade, de você poder falar. E uma democracia, por mais frágil que ela seja, tal, não sei o que, você pode falar, você pode criticar, você pode tentar arrumá-la. Uma ditadura não, o dito que vem lá de cima e acabou. E ponto. Se você for recorrer contra ela, pode acontecer isso aqui, certo? Essa chamada Operação Condor, que justamente foi uma aliança feita entre os países da América do Sul para inibir qualquer ação de oposição às ditaduras militares aí. Beleza? Olha só. América do Sul, Operação Condor e o estímulo a regimes ditatoriais alinhados à ideologia dos Estados Unidos, a ideologia capitalista. A situação mais complexa ocorreu com o avanço dos regimes ditatoriais. Aonde? No Brasil, 1964, 1985, a gente vai estudar isso também no futuro. Chile, 1975, 1990, com Augusto Pinochet. Argentina, 1976, 1983, que foi a forma mais dura da influência dos Estados Unidos da América Latina. Esses regimes eram submissos ao modelo capitalista entreguista, ou seja, se entregava-se muito a economia aos Estados Unidos e limitado às ambições norte-americanas. A influência capitalista estadunidense aqui na região da América do Sul. Por outro lado, é fato que os norte-americanos tentaram, pela via econômica, assim como o Plano Marshall, através de investimentos nos países da região latino-americana, que a gente fala agora, né? América do Sul, tal, América Central. Potencializar o liberalismo econômico, o desenvolvimento da economia. Porém, não logrou, não teve sucesso. Êxito por falta de iniciativa política. A politicagem que eu falei para vocês. E o danado da corrupção, né? Pega-se dinheiro, em vez de gastar, investir, enfia-se no bolso. Gerando um crescente desemprego, inflação, revoltas sociais, que foram os precedentes da implantação das ditaduras. A ideia é essa. Pessoal, vamos ficar por aqui. Acho que eu dei uma estendidazinha, mas vamos lá. Primeira questão, questão da semana passada. Quais as principais características de uma zona de livre comércio, união aduaneira e mercado comum? Zona de livre comércio são acordos comerciais de redução ou eliminação das tarifas alfandegárias entre os países membros. A união aduaneira procura reduzir ou eliminar as tarifas comerciais entre os países integrantes, regulamentando o comércio com as nações que não pertencem ao bloco através da TEC, tarifa externa comum. O mercado comum proporciona a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco. E a União Econômica e Monetária, que a gente acrescentou aqui, né? Os países do mesmo bloco adotam uma moeda única de circulação livre entre eles. Beleza? Segunda questão. A que tipo de bloco econômico pertence? Mercosul, União Europeia e a USMK. Mercosul é uma união aduaneira. Né? A União Europeia é o mercado comum e a USMK é uma zona de livre comércio. O que é o Brexit? Foi o processo de saída do Reino Unido da Europa, da União Europeia. Beleza? Quarta questão. Os três principais potenciais do Mercosul. Mercosul possui, com alguns potenciais, 72% do território da América do Sul, né? O que equivale a 12,8 milhões de quilômetros quadrados. População desse território corresponde a 69,5% do continente, no total 288,5 milhões de habitantes. E 76,2% do produto interno bruto PIB, além de outras coisas. Quinto, qual o principal parceiro econômico do Mercosul? A China. Sexto, quais os países membros da USMK e os membros permanentes do Mercosul? Os países membros da USMK, devagarzinho, são México, Estados Unidos e Canadá. E os países permanentes do Mercosul são Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Prosseguindo, pessoal, não vou deixar exercício para vocês, vou dar uma folguinha para vocês essa semana. Fica essa mensagem. A vida é um momento, é um sopro, e a gente só leva daqui o amor que deu e recebeu, a alegria, o carinho e mais nada.
nossos referenciais. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima semana. Valeu!